Sabe, amado, existe algo que tem falado muito comigo, e eu tenho ouvido o Espírito Santo acerca do seu poder e da sua glória. E eu não sei se você percebe que existe momentos da vida que você está tão cheio de algo, que você simplesmente explode. Que você está tão nutrido de algo, que aquilo sai de você de uma forma muitas vezes até violenta. E isso pode ser uma angústia, pode ser uma falta, isso pode ser uma dor. Eu não sei se você já esteve com muita dor ao ponto de ficar irritado quando alguém fala com você, quando alguém dirige a palavra para você. Você simplesmente explode, porque você está tão cheio, e existe tanta pressão, que qualquer coisa que entre naquele ambiente vai lhe chamar para um rompimento. E sabe, amado, mas existem formas de você controlar a força das explosões. Os explosivos, eles também existem para fazer coisas extraordinárias. Nós temos hoje pontes, grandes lugares que eram inalcançáveis, que por causa de explosões bem medidas e bem calculadas, os túneis são feitos, e aquilo que era difícil de transpassar, você passa como quem estivesse passando por uma planície. Porque a montanha está lá de pé ainda, mas existe algo plano que faz você passar por ela, sem que você tenha que transpor toda aquela dificuldade. Então a explosão, ela também pode vir com um propósito, ela também pode vir para canalizar e construir coisas boas e coisas excelentes que nós precisamos. A explosão, ela tem um papel dela, e Sabrina vai lançar aqui duas frases que eu quero trazer com você, uma falando sobre a explosão de forma material, e outra, Kenneth Hagin também sinalizando uma posição para a gente acerca do poder de Deus, amém? Sabrina já consegue pôr aí para a gente? Põe aí a primeira frase, por favor. E eu queria que você percebesse isso, não a de Kenneth Hagin, a da explosão, a outra frase. A explosão é apenas a natureza se reorganizando, uma liberação abrupta de energia que transforma o que conhecemos em algo novo. Diga assim comigo: é apenas uma reorganização da natureza. Sabe, amado, nós também precisamos entender que nós somos chamados por Deus para explodir em algo. E eu estou fazendo um certo suspense, mas alguns já pegaram a mensagem. Nós somos chamados para lidar com algo que é explosivo, com algo que foi feito para trazer pressão mesmo, com algo que veio com essa força sobre a minha e a sua vida. Algo que fosse capaz de mudar a natureza das coisas, reorganizando e liberando energia, ao ponto de transformar aquilo que era conhecido em algo novo. Uma das características de algo que explode é que ele não pode mais voltar para o estado que era. Uau! Quando você trabalha as explosões no contexto da matéria, aquele estado original já não é mais possível. Por quê? Porque algo abrupto veio e quebrou toda a estrutura material, molecular, que era conhecida antes. E sabe, amado, nós somos chamados para o reino de Deus muitas vezes para nos encher, ao ponto de ter tanta pressão, mas agora a pressão do reino, a pressão canalizada através de um canal de Deus, a pressão que pode ser canalizada através da palavra e da fé, para assim, de forma meticulosa, você mudar a natureza das coisas, você mudar e transformar aquilo que está diante de mim e de você. E quando nós estamos em um culto onde nós falamos de missão, nós não podemos nos esquecer da natureza da igreja, de andar cheia do Espírito Santo de Deus, porque esse Espírito nos foi dado para que nós possamos ser cheios dele, e cheios ao ponto de explodir em força e vigor, em energia que muda a natureza das coisas e transforma em algo novo. Aleluia! E Kenneth Hagin, falando um pouco disso, pode passar, Sabrina, ele vai dizer que existe uma conexão, e essa conexão se chama fé. Porque sabe, amado, principalmente quando a explosão tem fogo, porque ela não obrigatoriamente você precisa de fogo para fazer uma explosão, mas normalmente, a maioria das vezes sim. Mas a explosão normal que nós conhecemos, que ela vem, por exemplo, através do fogo.
existe uma conexão. E sabe, amado, tudo que explode tem um gatilho que faz com que aquilo que era só um estado de acúmulo de pressão, de acúmulo de força, de acúmulo de vigor, possa agora se expandir, e se expandir tão rapidamente ao ponto de mudar a natureza de tudo. Ei, deixa eu só te dizer algo. Existem coisas que eu e você fazemos reservado em Deus, orações que colocamos diante dele, mas essas orações é a nossa fé que vai nos enchendo e nos enchendo dessa palavra e do Espírito, quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, e nós vamos nos enchendo da presença, nos enchendo do Espírito, nos enchendo dos atributos de Deus. Ei, a Bíblia diz que essa fé é a conexão, amado, e Kenneth Hagin explica, ela é a liberação de todas essas coisas, é a liberação. A fé é a conexão que libera o poder de Deus, e esse poder está em você, mas é a palavra que o ativa. Então ele sabia, ei, precisa haver a pressão está na palavra, amado. A estrutura para que o rompimento aconteça, para que o poder de Deus seja liberado, é a sua própria palavra, é o próprio Espírito da palavra, é o Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida, a comunhão com Ele, meu amado. Nós vamos nos encher do Espírito Santo. A Bíblia já diz como, orando e falando com salmos, hinos e cantos espirituais. Isso só é possível através da palavra. Não existe hino espiritual sem a palavra, que é Espírito, que criou todas as coisas. Deus está lhe chamando a um envolvimento com os atributos de Deus e seu eterno poder. Deus está te chamando para o discernimento que existe uma vida além do natural, mas Deus está também te dizendo, ei, tem que pôr pressão. Não é para quem está acomodado, não é para quem está recebendo pressão, é para quem está se enchendo de pressão, para romper com as estruturas do mundo, para romper com as estruturas da mediocridade. É para quem diz, ei, a pressão está aqui. Eu tenho o Espírito de Deus, com o qual Ele tomou conselho antes de fazer todas as coisas. Então não me falta sabedoria e discernimento. Eu tenho a quem tomar conselho acerca de toda a ciência, e Ele vai me instruir. Eu tenho o Espírito de Deus, foi aquele mesmo que Ele disse, façamos, e as realizações até hoje estão sustentando a vida e a humanidade. E esse mesmo Espírito vai me dizer, faça, e eu vou ser sustento para a vida do próximo. Eu tenho o Espírito de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos e que o fez assentar à destra de Deus, o mesmo Espírito que fez com que virtude e poder fosse sobre a vida dele, que o batizou com fogo e me batizou e lhe batizou com fogo. Eu tenho o Espírito de Deus, então eu tenho que ter pressão. Eu tenho que ter pressão que muda o ambiente, pressão que muda as estruturas da vida. Eu tenho que ser o confronto que o mundo espera, porque a criação geme e suporta dores com expectativa na manifestação dos filhos de Deus. E Deus quer fazer isso, meu amado. Deus quer fazer isso. Vá comigo em João no capítulo 20, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas, onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Diga assim, com medo. Aleluia. Eu vou ler de novo para que você entenda o cenário. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas estavam as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. O medo vai te trancar, vai te enclausurar. O medo vai fazer com que, independente do teu tutor e do teu treinamento, que as forças sejam minadas dentro de você. A Bíblia diz que o amor de Deus lança fora todo medo, e que é necessário se libertar dele, porque aquele que teme não é aperfeiçoado. Diga assim comigo, eu não posso temer, a não ser ao meu Deus, porque Ele é o único que pode me aperfeiçoar. Então, quando você sujeita o seu temor e você se coloca em uma situação onde outras coisas se tornam um fator limitador, e isso não é Deus, você sai da posição de quem pode ser aperfeiçoado por Deus, porque Deus não negocia o teu coração, Deus não negocia a tua confiança.
se existem determinações entre você e Deus, ou existem condições, ou existem ideais para que você possa se tornar apto a algo, você não está vivendo a conexão da fé, você não está vivendo aquilo. Pode deixar, Sabrina, que Kenny Veiga diz, a conexão para o poder é a fé. Essa palavra fé, pistes, no Novo Testamento, ela significa uma confiança indeterminada. Não há de ter determinações entre o cristão e Deus. Não há nada que possa minar a minha e a sua esperança, senão não estamos verdadeiramente andando pela fé. Porque o Espírito da fé, ele diz, eu criei, por isso falei. E ele diz, a morte operando em mim, para que a vida possa se manifestar em outros. Sabe o que isso quer dizer, meu amado? Você já morreu para tudo, e principalmente para o medo. Ei, não olha assim com esse olho arregalado para mim, não. Você morreu para tudo que o inferno tinha para você, principalmente para o medo. Então, de uma vez por todas, decida confiar em Deus e saber que Ele é sim o autor e o consumador da sua fé. Ele é aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. É aquele que estende os céus como cortinas, e não há a quem se compara a Ele, a não ser a mim e a você, porque Ele quis. A quem, pois, vamos fazer por semelhantes a Deus? O que chega mais próximo é você. Então você tem que temê-lo de todo o coração, porque sabemos que Ele está muito acima de nós em sabedoria, força, entendimento, em força. Mas o que temeremos mais a não ser o nosso Deus? Em nossa natureza recriada por Deus, o medo não deveria fazer parte da nossa vida, o pânico e o favor. As notícias dos jornais, as notícias da economia, ou os relatórios que chegam para você, independente de qual seja, não deveria mexer mais com suas emoções do que Deus, porque Ele foi que teceu você no ventre da sua mãe. Ele que, quando você ainda era substância e forma, não havia nenhum só osso seu ainda desenvolvido. Ele foi que fez com que você, aquela pequena célula pulsante, pudesse se desenvolver em tudo aquilo que é de habilidade, força e vigor na sua vida hoje. E se Ele pode fazer tudo do nada, Ele não pode restaurar um órgão do teu corpo, Ele não pode te curar de um câncer, Ele não pode fazer algo novo novamente. Ei, amado, para Deus não há impossível, como também tudo é possível ao que crê. A força mais poderosa que existe no universo disponível para mim e para você é a fé que temos em Cristo Jesus, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé nele, em Cristo Jesus, meu amado. Quando estamos firmados na rocha verdadeira que é a palavra, quando Ele é o centro de tudo e o centro da nossa vida, meu amado, não tem nada que possa nos conter, não tem nada que possa nos parar, a não ser o desígnio e a vontade de Deus, porque a única coisa a qual eu e você estamos sujeitos é ao Senhor dos Senhores, é ao Deus que nos salvou e a Cristo que deu a nossa vida, e agora nós somos dele, porque Ele pagou o preço por mim e por você. Essa é a submissão da nossa vida. Sobre todas as outras coisas, nós deveríamos estar conjecturando com Deus, não aceitando os limites, não aceitando a injustiça, porque a Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que não se alegram com a injustiça. Meu amado, existe uma felicidade que vai ser provada por pessoas que olham para a justiça e dizem, isso está errado, mas Deus vai fazer algo através de mim, e isso vai para o lugar certo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque esses serão sim saciados. Existe uma fome necessária, porque, meu amado, quem tem fome se enche. E eu não sei você, quando você come, chega uma hora que você, até você saber, eu preciso botar para fora. A não ser que você seja como o pastor da nossa igreja sede, se chama Tadeu Borba. Estava no casamento da minha irmã, sentado ele, Fernando, e a gente estava lá conversando. Ele esticou o barrigão para cima, começou a alisar assim, fez assim, comi demais. Minha gente, pelo amor de Deus, Tadeu, você está passando mal, vá lá no banheiro, vomita, faz alguma coisa. Ele disse, eu vou vomitar como? Põe o dedo, me põe para fora o negócio, eu não, se coubesse o dedo, eu botava era uma coxinha. Sabe, meu amado, você tem que ser essa fome, tem que estar assim, você por Deus. Rapaz, se tiver mais espaço, eu vou encher de Deus.
Eu posso estar querendo já explodir, eu posso já estar animado ao ponto, estar cheio ao ponto de parecer que estou satisfeito, mas eu não estou, eu tenho fome, eu tenho sede de justiça. Se couber, eu vou empurrar a coxinha para dentro. Eu vou botar mais de Deus. Eu não vou dar espaço para outra coisa. E sabe, amado, nós precisamos sim pensar na vida e viver a vida dessa forma. Nós precisamos sim lidar com as pressões e tirar o melhor dela. Nós precisamos, amados, saber que muitas vezes para que uma pressão seja rompida e vencida, é necessário que uma maior esteja sobre ela. Para que aquela estrutura seja mudada naturalmente. Sabrina, volta para o primeiro slide, por favor. Então, meu amado, a primeira coisa que eu posso te dizer é: o medo estava paralisando eles, ao ponto deles se trancarem com medo daquilo que estava por vir. E pôs-se Jesus no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo-lhe, mostrou o lado e as mãos, e alegraram-se portanto os discípulos ao verem Jesus. Deixa eu só te dizer uma coisa. Você percebe que o sentimento mudou? A Bíblia diz: tem depois o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós temos que ter o mesmo pensamento que Ele tem. Sabe, meu amado, quando Jesus entra na minha e na sua vida, a coisa muda em você, a coisa muda em sua mente. O seu espírito e o seu entusiasmo é outro. Enquanto os discípulos estavam na ausência da presença de Jesus, eles estavam lá travados pelo medo da vida. Mas quando nós temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, quando nós temos comunhão com Ele todos os dias, quando estamos na presença dEle, buscando a presença dEle, deixa eu só te dizer uma coisa: não há espaço por medo, há espaço para a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Você precisa se expor a Jesus, você precisa se expor à presença de Deus, você precisa se expor ao autor da tua fé e da tua salvação, porque quando as informações do mundo começarem a falar com você, só se expor a Ele e a presença dEle vai destruir todo o ambiente criado por Satanás dentro de você. Quando Jesus sai daquele momento e lança o Espírito sobre eles, meu amado, eles estavam debaixo da mesma perseguição. Eles foram colocados diante daqueles soldados e diante daqueles reis que eles tanto temiam. E na hora agora, diante das autoridades, eles estavam dizendo: ei, o Jesus que vocês mataram, Ele ressuscitou, eu vi, e agora eu não tenho mais medo não, eu vou continuar pregando. Não, mas se vocês continuarem pregando, vocês vão apanhar, não tem problema, bata em mim, mas eu vou continuar pregando. E você é que está errado, porque você matou o Salvador. E a única coisa que eles podiam fazer é ameaçar. É só você ler sua Bíblia lá em Atos capítulo 3. Os mesmos medrosos agora estavam diante deles dizendo: eu não posso me calar. Existe algo agora dentro de mim que não existia, porque antes o que eles tinham era medo, mas Jesus, ao se expor a eles, mudou e transformou o medo em alegria. E aí agora, com a alegria do Senhor, que era a força, eles estavam aptos a receber algo chamado poder. Porque o poder dunamis, que é o poder que vem da pressão e da explosão, ele precisa do fogo e do gatilho também para explodir. E aí, meu amado, você precisa entender isso. Jesus, a palavra de Deus encarnada, agora vem e enche o meu e o seu coração de alegria. E nós nos alegramos com as promessas de Deus aqui, que vem desse púlpito todos os dias da nossa vida. Mas precisamos pegar essas preciosas promessas e pôr pressão, nos encher dela ao ponto de falarmos cotidianamente e a todo tempo com ela. Meu amado, se você andar com um pastor o dia inteiro, você vai ouvir 500 vezes que Deus é bom. Você vai ouvir algumas vezes que onde os meus olhos chegarem, meus pés irão pregar. E vai ouvir algumas pouquíssimas vezes uma reclamação, um negocinho outro ali. Mas assim que eles param, ele já volta para Deus é bom de novo. Porque a gente tem uns vazamentos. E de vez em quando, nem sempre a gente realmente está dando atenção a tudo que a gente deveria dar. Tem coisas que estão nos distraindo. Ele mesmo nos ensinou: cuidado com as distrações, cuidado com os sentimentos. E é claro que nós também, seus líderes, temos distrações, temos sentimentos. Mas, meu amado, nós estamos nos enchendo ao ponto das distrações não terem mais lugar na nossa vida. Nós estamos buscando a Deus de uma forma ao ponto dele ser tudo para nós e nada mais importar.
Porque nós sabemos que essa é a posição que precisamos ter nele, para que a circunstância e a natureza das coisas mudem para algo novo completamente. Para que a verdadeira transformação aconteça. E aí Jesus disse, e alegraram-se nele, e lhe disse Jesus outra vez: Pai, seja convosco, assim como também o Pai me enviou, agora eu vou enviar vocês. Ei, todo encontro genuíno com Jesus vai te trazer para o teu propósito, para o teu chamado. Todo encontro genuíno com Jesus vai quebrar você das prisões do medo, mas vai te libertar para o propósito da vida. Todo encontro genuíno com Jesus, meu amado, vai te tirar da condição de deixa a vida me levar para eu sou a própria vida de Deus. Eu recebi a vida zói de Deus. Eu sou agora a manifestação da palavra encarnada através de Cristo. Porque eu sou o seu corpo aqui na terra. Sabe, amado, nós precisamos sim de uma vez por todas abandonar a pressão da vida para o propósito que ela nos deu. Porque não tem como estar com as duas coisas em atividade. A Bíblia diz que tem quente, tem frio, mas a Bíblia também falou que haveriam mornos. E esses seriam vomitados. E sabe, amados, o seu sacrifício e seu culto racional a Deus, ele precisa ser aceito. E para isso você precisa de dunamis, o poder explosivo de Deus que vem do Espírito Santo. E ele diz: agora se você perdoar os pecados, vai ser perdoado. Se você retiver, vai ser retido. Olha a força e o poder que temos por sermos a habitação do Espírito. Nós agora podemos olhar para as pessoas e trazer libertação para elas. Ou caso seja necessário, a retenção para o juízo e a condenação, para que a justiça seja feita, também fazer. E aí agora Jesus, ele dá a força, explica para qual propósito é o poder. O propósito é para o perdão dos pecados e dos contritos de coração, e para a repreensão dos duros e da dura cerviz. E aí agora ele vai, se despede dos discípulos, e aí vai ter outros encontros, chamando eles para esse propósito, chamando eles para essa vida. Um dos encontros, você vai abrir comigo, nós vamos ver em Atos capítulo 1, versículo 8, onde diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha tanto nos céus, quer dizer, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Agora Jesus, ele está falando: ei, amados, aquele Espírito que eu dei para vocês, pelo qual você faria as coisas, você precisa entender, eu estou te dando ele agora de uma forma diferente. Ele vai vir com uma força e com um vigor, onde as estruturas vão ser abaladas. Agora não é mais só sobre teu espírito, mas agora é lidar com o poder inerente a ele. Jesus agora está chamando os discípulos para um outro patamar de vida, onde não é mais a vida daquele que recebeu, daquele que começou a lidar com o pecado e começou a lidar com a restauração. Jesus está dizendo: ei, agora está na hora de fazer coisas grandes, porque o próprio Jesus tinha dito: se vocês crerem em mim, como diz as Escrituras, existem obras que eu tenho feito que são maravilhosas e grandes, que vocês se encantaram com elas, mas eu tenho maiores para que vocês mesmos as façam. E quando Jesus tinha expectativa para que nós pudéssemos fazer as obras que Ele mesmo fez, mas ainda com mais força e com mais vigor, meu amado, Ele precisava nos liberar para operar no mesmo poder que fez dele um homem incomum, mas fez ele ser unigênito do Pai, ao ponto das pessoas dizerem: esse homem é um homem gerado por Deus, não pode ter sido gerado por mãos humanas para fazer o que está fazendo. E você nasceu de Deus, você nasceu de novo, você nasceu do Espírito Santo, meu amado. Não é mais sobre você e sua mãe e seu pai, mas é sobre você e seu Pai celestial, sobre você e aquele que antes que tudo existisse, você já estava nele, porque a Bíblia diz que nós estávamos nele antes da fundação do mundo. Não é sobre o seu nascimento dessa carne, é sobre o seu nascimento quando tudo não existia, mas você já existia em Deus. É sobre esse nascer de você para Deus e de Deus para você, que quando o mundo conhece um homem de Deus, algo gerado por Deus, o mundo para e faz: ei, nós vimos a sua glória e nós temos vendo a verdade como nós nunca conhecemos.
E era assim que o mundo via Jesus, impactado, porque havia glória, verdade naquilo que ele fazia. E é assim que serão os meus e os seus dias. Eu profetizo sobre a sua vida, Dani, dias de glória, dias onde as pessoas vão não somente ouvir a sabedoria espiritual dos livros, mas elas serão impactadas pelo poder e pela atmosfera. Haverá mais do que sabedoria, entendimento e técnica e aprendizado. Haverá uma atmosfera de milagres, em nome de Jesus Cristo. Eu chamo laudos e diagnósticos que são impossíveis aos homens, esses laudos sendo desfeitos. A ciência não vai entender, você não vai ter como explicar, mas há uma atmosfera disponível, se encha dela, em nome de Jesus. Sabe, amados, nós precisamos entender que existe uma atmosfera disponível para nós fazermos o que fomos chamados para fazer, mas debaixo de um poder, debaixo de uma operação de coisas que se expandem rapidamente, que fogem do nosso controle, que fogem do controle das pessoas, mas está totalmente sobre o controle de Deus. Sabe, meu amado, sabe por que você vive bem hoje? Porque tem um sol explodindo diante da sua cabeça e da minha todos os dias. Ele se levanta e o hélio e nós temos ali o hidrogênio batendo com o hidrogênio através de uma pressão gigantesca atmosférica ao ponto de romper. Porque se você pega dois corpos da mesma natureza, da mesma polaridade, você não consegue juntar eles com pouca força, não. Sabe, meu amado, existem poucos reatores de hidrogênio capazes de fazer a fusão nuclear, mas ela está acontecendo todos os dias, a cada momento. Isso não para, porque Deus está habilitado a trabalhar com as pressões da vida e fazer com que elas se tornem luz para o seu caminho, fazer com que elas explodam, não para te ferir, não para te machucar, mas para que haja sim iluminação, para que haja calor e fervor sobre o meu e o seu dia. E por isso o sol se levanta todos os dias para te lembrar: eu sou Deus, o Senhor Criador de todas as coisas. Eu sou o Deus que estendi as estrelas no céu como cortina. Coloquei uma chamada sol perto de você para iluminar os teus dias, para que a pressão que há naquele lugar, para que o caos que há naquele lugar possa te favorecer, possa trazer a energia necessária à terra para que haja vida. Deus quer te favorecer, Deus quer trazer a energia necessária à sua vida para que as forças que você necessita estejam disponíveis. Isso é dunamis, isso é poder de Deus. Isso é aquilo que você precisa se acostumar. Estruturas sendo rompidas. Por quê? Porque Deus. As pessoas precisam cada vez mais te perguntar: mas como isso aconteceu? E você cada vez mais dizer: eu não sei, fugiu do meu controle. É como uma explosão, a coisa acontece muito rápido, é fora de controle e não tem mais como voltar para o estado que estava. As coisas simplesmente mudam porque Deus muda. Eu só me encho. E aí o apóstolo no livro de Efésios, Paulo, ele vai dizer: enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, encantos espirituais. Se encha desse poder, amado. Faça dele parte do seu dia a dia, faça dele parte da sua vida. Judas vai dizer: edificando a sua fé santíssima, orando no Espírito Santo. Meu amado, sua fé não precisa ser mirrada, ela pode ser edificada, trabalhada através do Espírito Santo. Ponha pressão na sua vida para crer. Vai e repreenda todo espírito e toda incredulidade. Eu tive o privilégio de, em poucos momentos da minha vida, estar perto de Pastor Bud. Conheço um monte de gente que andou com aquele homem de Deus, e o que todo mundo fala, ele dizia: não fale negativo perto dele. Tem até um livro com o nome dizendo: não fale negativo. Ele dizia: negativo, não fale negativo, não fale negativo do jeito que você quiser, mas não fale se não for fé. E se você falasse qualquer incredulidade perto dele, você era rapidamente repreendido e amado. Com a mesma velocidade que ele dizia: irmão, não fale isso, fale fé, era que ele te acolhia. Porque é assim que Deus quer fazer hoje na sua vida. Quer tirar todo tipo de linguagem depreciativa, linguagem que diz que você não é capaz, que você não pode, que você não está habilitado, que não é para você. Tudo isso tem que sair da sua boca, porque a boca fala do que está cheio o coração. Deus quer transformar o teu coração. A Bíblia diz que uma medida de fé foi dada a você, que a fé foi derramada e o amor de Deus em seu coração. A Bíblia fala que o amor é o vínculo da perfeição, meu amado. Então existe a fé e existe um ambiente de perfeição para que sua fé se desenvolva. E aí Paulo e Judas diz: orando no Espírito Santo, edificando a sua fé santíssima.
Santíssima quer dizer altamente reservada. Porque ser santo é ser distinto, separado, consagrado para um propósito. A Bíblia está falando que a fé que você edifica é algo que Deus reservou para você. Trabalhar em oração, em outras línguas. Mas entenda, eu fiz a reserva de algo. Eu coloquei o seu nome lá. Eu te dei o acesso através do batismo do Espírito Santo. Mas depois que eu confiei a você, se você não abrir o pote da reserva, você não come o que está dentro. E por mais que eu tenha encharcado aquilo de óleo, para que se preserve e que não se deprecie, não é sobre se preservar, é sobre poder consumir, é sobre poder exercitar. E eu sei que os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis e sem arrependimento. Tudo que Deus tem para mim e para a sua vida, Deus continua tendo, independente do que aconteceu hoje, do que aconteceu ontem, do que aconteceu qualquer dia. Deus continua tendo a mesma coisa contigo. Ele continua tendo as mesmas boas obras para que você ande nela, antes que Ele já tinha preparado antes da fundação do mundo. Deus continua fechado contigo. Ele é, como alguns dizem, o teu fechamento mesmo. Mas, meu amado, não é uma questão sobre Deus estar fechado contigo, sobre Deus ter colocado o teu nome, sobre Deus ter reservado com uma unção e com o Espírito Santo ao ponto daquilo não se deteriorar. Você precisa se encher. Você precisa se encher. Porque eu não quero chegar nos céus, amados, para cumprir a visão que alguns homens de Deus tanto falam, que foram aos céus e que viram lá bancos com órgãos, coração, pulmão, pernas. E era tudo aquilo que Deus tinha preparado para curar os enfermos e os doentes, mas precisou alguém que pudesse fazer o que a Bíblia falou, que 2 ou 3 ligares na terra será estabelecido nos céus. Porque todas as bênçãos celestiais a Bíblia já nos ensinou, meu amado. Nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Mas deixa eu só te dizer uma coisa, se ficar lá não tem graça. Porque um monte dessas bênçãos lá não vai nem servir para nada. Porque a Bíblia diz que vai passar profecia, vai passar dom. Então milagre, meu amado, você ou vive aqui ou você não vive mais nunca na sua vida. Ou você decide buscar a Deus para se encher e ver um milagre e uma cura acontecer através de suas mãos, ou lá no céu vai estar todo mundo curado. E talvez você se depare com uma parede imensa de Jesus dizendo: olha, eu tinha coração para você, eu tinha pulmão para você, quando você colocasse as mãos sobre as pessoas, eu tinha uma nova mente para você aqui, tudo isso reservado para você ajudar aquele seu amigo, aquele outro, e você vai dizer: mas Deus, mas eu não fiquei sabendo disso, porque você não me disse? Porque se você não estiver diante de Jesus, você não vai ouvi-lo. Se você não ouvi-lo, você não vai receber o que os discípulos receberam. Irene, Pai seja convosco. E se você não recebe paz sendo convosco, você perde o acréscimo constante. Você continua uma vida cheia de conflitos. Você continua numa vida cheia de devassidão. Você continua numa vida toda conturbada. E aí no meio dos conflitos você esquece do propósito, você esquece do que tem. Você deixa de ouvir o próprio Deus. Desconsidera o Espírito que recebeu. Desconsidera a força e o poder que está operando. Você começa a querer resolver como todo mundo está resolvendo, porque você está só replicando o comportamento do ambiente no qual você se colocou, porque você não se reservou a oração santíssima que edifica a sua fé. E aí, se você não se reserva, o lugar da reserva é o lugar que está banhado com aquilo que vai guardar, aquilo que vai te alimentar. Você gosta de que, se fossem os meus filhos, eles são amantes de reservas de azeitona. Se você quiser dar um presente para Francisco, ele vai amar, dê um pote de azeitona para ele. Não precisa gastar muito, o menino é fácil de ser bem convencido. Mas você automaticamente estará comprando uma briga com Rafaela de tanto sal que ele vai estar consumindo. Você vai agradar um, mas vai ter alguém olhando torto para você. Mas sabe, amado, a reserva faz com que aquilo fique mais tempo disponível para ser consumido. E Deus preservou tudo,
sobre o teu propósito, sobre o teu destino, sobre a tua vida. Deixa eu só te dizer uma coisa, não tem nada que ainda não esteja disponível, se você se conectar com Ele de todo o seu coração. O Espírito Santo é a unção, é a reserva que guarda e preserva a nossa vida. Mas Ele também é o poder que estoura tudo e muda tudo. O poder pelo qual precisamos nos encher sob pressão. E sabe, amado, você e eu precisamos viver isso, porque essa é uma temática que está na Bíblia em todo o tempo. Nós precisamos viver essa força, o potencial explosivo e transformador que é ser dunamis em Deus, é ser dinamite para o mundo. Quando o Kenneth Hagin ensinava, poder não é algo meramente teórico, ele precisa ser ativo, eficaz. Ele precisa operar a partir, diga assim comigo, a partir do interior do crente, através do Espírito Santo. E sabe, amado, nós precisamos entender que quando nós olhamos para a química, viver o dunamis de Deus é viver milagres. Porque a explosão é uma reação química rápida, violenta, irreversível, que transforma a matéria e libera energia intensa. Nós precisamos entender que no mundo espiritual o dunamis de Deus opera de maneira semelhante. Ele é rápido, ele pode mudar tudo em um pequeno instante. E Jesus estava andando, a multidão o apertava. Parecia só ser uma caminhada constrangedora, cheia de aperto, num ambiente quente e difícil, ali, redondezas de Jerusalém, no Oriente Médio. E aí Jesus está caminhando, uma multidão aperta, aquilo desconfortável, os discípulos tentando organizar para que ele consiga pelo menos continuar, porque todo mundo quer tocá-lo, todo mundo quer vê-lo. Mas deixa eu só te dizer uma coisa, havia uma mulher que antes de tocar Jesus, ela estava cheia de algo que era necessário para que a palavra reagisse. A fé é o poder de Deus que ativa o poder da palavra, o poder do Espírito Santo. E sabe, o Espírito da palavra, ele vai deixar assim disponível o poder, mas antes você precisa se encher de algo. E aquela mulher dizia a si mesmo, e estava falando a si mesmo, se eu pelo menos tocar, se eu pelo menos tocar, se eu pelo menos tocar. Uau! A Bíblia fala de uma mulher que se movia no meio das pressões, se movia no meio das multidões, se movia no meio das impossibilidades, porque ela nem podia estar lá naquele momento da forma como ela estava por causa do seu fluxo de sangue. Uma mulher que já tinha investido e acreditado em tudo e em todos, mas continuava carente de resposta. Mas lembra que eu te falei? Existe algo, a explosão é uma reação química rápida. E foi muito rápido quando ela tocou Jesus, ao ponto de quando ela tocar Jesus e aquela multidão ali naquele aperto, um toque rápido, Jesus parar tudo e dizer: ei, para! Porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Alguém que me tocou já estava cheio de pressão. Uau! E sabe, amado, para que as mudanças reais na sua vida aconteçam, você precisa viver pressão em Deus, na sua palavra. Você precisa ser um ávido confessador das promessas de Deus. Você precisa ser um ávido conhecedor do que Deus tem para você. Você precisa ser um ávido repetidor daquilo que Deus já falou ao teu respeito, porque fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus, e a boca mais próxima dos teus dois ouvidos é a sua. Então não coloque a responsabilidade da tua fé na vida de ninguém, nem sobre mim. Você tem boca, você tem uma palavra, nós estamos te instruindo sobre ela. Faça a sua boca encher seu coração de fé, porque eu só tenho 2-3 horas por semana, e você tem mais de 24 todos os dias para usar essa boquinha e alimentar a sua fé. Então, meu amado, se encha de algo que verdadeiramente vai mudar a sua vida. Se encha da fé que vem de Deus. Por quê? Porque você precisa de algo que, quando toca Jesus, faz com que rapidamente a natureza das coisas sejam transformadas. Diga assim comigo: a minha fé na palavra de Deus, a minha repetição da palavra não é vã em Deus.
porque me fará ouvir a própria palavra que Ele tem para mim. E eu vou me encher de pressão, vou me encher da palavra, para quando o toque de Jesus estiver disponível, eu tenho algo rápido que mude a substância das coisas. E sabe, meu amado, é violento porque a Bíblia diz que o reino de Deus, ele avança, ele é tomado por algo chamado esforço. E a Bíblia diz que aqueles que se esforçam põem força, são aqueles que se apoderam. Então, do mesmo jeito que dunamis veio para mim e para você, para que fosse rápido e fosse violento, não pegue leve. Não ache que vai ser fazendo forcinha qualquer que vai resolver. É esforço violento mesmo. Sabe o que isso quer dizer? Você tem que se desgastar com a palavra. Você precisa fazer isso ao ponto disso lhe consumir. Meu amado, às vezes eu vou para o BT, que para os conhecedores chama beach tênis. E aí eu vou, meu amigo, e eu gosto tanto que às vezes eu passo 3, 4 horas correndo na areia fofa. Quando eu chego em casa eu estou moído, desgastado por aquilo, mas cheio de prazer, de adrenalina. Você precisa viver um relacionamento com Deus e com a palavra ao ponto de verdade de você dormir em cima da sua Bíblia alguns dias. Se você nunca dormiu em cima da sua Bíblia, meu amado, faça isso, é maravilhoso. Você vai ter sonhos, visões, coisas extraordinárias. Se você nunca esteve com a palavra de Deus e nunca esteve de oração, ao ponto de orar tanto, de cansar e de dormir, não por preguiça, viu? Mas porque já tinha feito muito. Você vai ver as coisas que você vai enxergar enquanto seus olhos se fecham, os sonhos que Deus vai te dar, as visões que Ele vai colocar diante de você. Eu sou responsável por aquilo que eu estou te falando e te chamando para viver. Porque o reino de Deus, ele precisa ser tomado por esforço. Dunamis não é para preguiçoso, dunamis é para quem quer fazer força. Os discípulos viveram dunamis porque eles deixaram aquela porta que acuava e que fugia do medo, e eles saíram dela para enfrentar os medos que eles mesmos tinham. Dunamis é para homens e mulheres que são capazes de enfrentar os seus próprios medos e fazer força para resisti-los. O poder do Espírito Santo é para você, homem e mulher de coragem de Deus. E da mesma forma que é transformador, amado, me diga se há algo mais transformador do que o Evangelho. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. A mudança da natureza, a mudança do estádio da matéria, a mudança de como você estava e de como as coisas estão. Você precisa estar em Cristo, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. E quando a nova criatura, ela verdadeiramente se manifesta, meu amado, nós precisamos entender que tudo vai ser perceptível. Não é algo que, eu nasci e eu estou vendo como vai ser. Não, meu amado, você vai enxergar a sua mudança. As pessoas vão enxergar a sua mudança. As pessoas sabem quando você está diferente, quando você está aleluiado. O pastor sabe quando eu chego aqui e eu estou cansado, sobrecarregado, e eu preciso de um abraço, de um conselho, e preciso de um amigo. Como ele também sabe quando eu chego e estou aleluiado. Eu subo aqui em cima, ele já sabe como eu estou. Então deixa eu só te dizer uma coisa: quando você estiver pronto, você vai saber, os céus vai saber, o mundo vai saber, e nós vamos ver. Porque o poder de Deus, ele é transformador. Mas você precisa ficar pronto. Ei! Dunamis, aquele que é poderoso, dunamis, para fazer infinitamente mais e além do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o dunamis que opera dentro de você. O poder de Deus, ele é liberado, Kenneth Hagin sempre enfatizou, pela palavra da fé. À medida que a palavra é declarada, o poder explosivo daquilo que é espiritual, que está dentro de você, é liberado. O lugar da pressão é você, e o lugar da vazão é a sua boca. Diga assim comigo: o lugar da pressão sou eu, o lugar da vazão são os meus lábios. Porque lembra que poder e explosão só é bom quando é canalizada para um propósito. Porque senão vai ser só mais um barulho vazio e uma perturbação da matéria. E você não veio para o mundo para viver barulhos vazios e perturbações da matéria. Você veio para explodir. Porque para isso se manifestou os filhos de Deus, para destruir as obras de Satanás. É para acabar mesmo. Não é para vencer somente, é para destruir. Não é para lidar com elas e resistir ao diabo, não. A Bíblia diz resistir ao diabo porque ele vai fugir de você. É para fazer ele passar vergonha mesmo.
Porque a Bíblia diz que Jesus já expôs eles publicamente. Não é novidade o diabo passar vergonha na frente de todo mundo. E não deveria ele estar te expondo a vergonha, mas ele é que deveria estar sendo exposto através dos teus dias. Você recebe isso pela fé em nome de Jesus? E nós não podemos esquecer que o reator, para que a explosão aconteça, ele precisa ser. A fé é o nosso gatilho espiritual. A oração em línguas é um gatilho espiritual. A confissão ousada da verdade é um gatilho espiritual. Toda explosão que se preste precisa de um bom reator. Preciso, apto a lidar com aquela pressão, a lidar com aquela estrutura. E você precisa de uma palavra apta para a sua necessidade. Não adianta, meu amado, você estar cheio de dinheiro no banco e estar lendo só sobre prosperidade, se você está cheio de dinheiro no banco, mas na verdade o que você precisa é de cura. Você precisa se encher e você precisa do reator que vai trabalhar a cura na sua vida. Porque senão você morre doente e o dinheiro inteiro fica lá e não vai resolver, como uma mulher de fluxo de sangue, gastou tudo e não resolveu. E tem coisa que por mais dinheiro que você tenha, você precisa mesmo é de Deus, para que você resolva na sua vida. Tem coisas que os médicos vão te ajudar, e que maravilha os conhecimentos e a sabedoria da medicina. Como eu amo e como eu sei que isso é de Deus. Mas como eu também sei que isso é limitado perto daquilo que Deus está fazendo. E quando você precisar viver o dunamis de Deus, conheça a palavra, se enche do Espírito, fale com ousadia, ande em obediência, porque a fé não vai andar na tua desobediência. E aí eu concluo agora dizendo: o mundo precisa ver o poder de Deus em ação. Você não é apenas um cristão bom, você é um vaso carregado do mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Dunamis carregou e encheu a tua vida, o mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então receberei dunamis para ser minha testemunha em todos os lugares que Deus te chamar. Hoje é dia de renovar a fé. Hoje é dia de quem não é batizado no Espírito Santo dizer: rapaz, agora eu entendi que eu preciso desse trem, eu vou querer esse trem para a minha vida. Hoje é dia de você explodir em oração, em adoração, em fé a Deus, porque não é pegando leve que as coisas vão acontecer, é pondo pressão de verdade. Hoje é o dia, meu amado, de você fazer as coisas de uma forma extraordinária e de uma forma pela qual você nunca tinha vivido. O William Hendry, o químico e autor técnico, ele diz: a explosão é a liberação súbita da energia armazenada. Diga assim comigo: a energia armazenada se enchendo do Espírito, falando entre vós, provocando mudanças drásticas em pressão, temperatura e volume. E isso acontece em milésimos de segundo. Paul Cooper, ele vai dizer: a explosão é a reação química extremamente rápida, acompanhada da liberação de grandes quantidades de calor, luz, som, gases, e tudo isso em expansão. Diga assim comigo: após dunamis, não haverá somente mudança, mas haverá uma expansão na minha vida e sobre as coisas pelo poder de Deus. George K. Swift Jr., não vou saber direito, engenheiro do New York, Estados Unidos. Uma explosão não transforma apenas o local onde ela ocorre, ela altera o que está ao seu redor de forma irreversível. Aleluia! Quando você se enche, meu amado, não é só você, mas tudo ao seu redor vai mudar de forma irreversível. Uau, é bom ouvir esses engenheiros, né? Eles são inteligentes. Julius Walker, engenheiro químico: toda explosão é um resultado de um potencial acumulado que, ao ser ativado, não pode ser mais contido. Uau! Diga isso comigo: toda explosão, todo movimento do Espírito Santo, dunamis em mim, é um potencial ativado, mas depois que começa, não pode ser mais contido. Que tal você começar a se encher hoje? Que tal você começar a se encher hoje? Se encha do Espírito de Deus.